mais uma vez andando com Deus. É muito interessante que quando nós observamos a questão das tradições, você vai ver o que existe tradição de diversas formas. Nós conhecemos e observamos, admiramos, por exemplo, a tradição da cultura japonesa, a tradição da cultura hindu, a tradição de diversas formas culturais. Mas existe algo que nós vemos que perdura em cada um de nós. É a questão da tradição familiar. Então, essa tradição familiar nos leva ao que? Nos direciona em relação à nossa vida, a maneira de pensar, a maneira como somos criados, a maneira como nós reagimos. E dessa forma, nós entendemos que a tradição é algo que nos acompanha. Mas eu quero te dizer algo e analisar contigo hoje. Existia um homem que era tradicionalmente judeu. Este homem se chamava Saulo e que depois passou a ser conhecido como Paulo de Tarso, ou seja, o apóstolo Paulo. O que acontecia? Ele tinha recebido, por tradição familiar, um zelo com a doutrina judaica. E dessa forma, o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, ele foi testemunha, prendia e verdadeiramente esteve junto daqueles que sacrificaram cristãos por zelo à tradição. Eu gostaria de te perguntar nessa noite, qual é o zelo da tua tradição? E quero ponderar contigo que é preciso romper com a tradição para que nós conheçamos o nosso Deus verdadeiro. Você vai dizer, como assim? Eu tenho uma pessoa amiga que, ao longo de muitos anos, frequentou a minha casa, esteve comigo, e que ela dizia que ela não mudava de religião, porque ela tinha uma tradição familiar. Pois bem, essa vida ao longo de muitos anos, ela se debateu contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas ela alcançou a graça de poder romper com as tradições por amor a Cristo Jesus. Isso aconteceu com Paulo? Claro que sim. Nós vemos a palavra de Deus nos relatando que Paulo também, como perseguidor do povo que servia a Cristo Jesus, teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, andando e indo para Damasco. Foi quando a luz de Cristo realmente brilhou sobre ele e o Senhor lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? Ele falou: eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, amados, eu quero te dizer algo importante. Talvez você venha de uma família tradicional, assim ou assado. E eu quero te dizer que assim como Paulo, assim como eu, assim como essa amiga minha e tantos outros amigos que hoje servem a Deus, tiveram que romper com tradições familiares para poder servir a Deus. Aí você vai dizer, assim? Como assim? Eu quero te dizer um texto. Quero ler para você um texto que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, onde a palavra de Deus nos diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou como o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebestes dos vossos pais. Sabe, amados, eu vejo que muitas vezes caminhamos de um modo ferrenho, de um modo convicto, diante de algumas maneiras de viver que nós aprendemos dos nossos pais. Mas eu quero te trazer uma boa nova.
Eu quero te dizer o que assim como Paulo, para conhecer o Senhor, rompeu com a tradição dos seus pais. Eu também rompi com tradições dos meus pais, para conhecer a Cristo Jesus e para servi-lo. E veja bem, que coisa tremenda, porque vale a pena romper essas tradições. A palavra de Deus continua dizendo que nós fomos resgatados dessa vã maneira de viver que aprendemos com os nossos pais. Sabe com quê? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Que por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, você foi comprado. Deus te compra com o seu sangue, o sangue de Jesus, um sangue que veio do céu. Um sangue que veio para te comprar e para te resgatar daquilo que era tradição, para que você tivesse uma novidade de vida em Cristo Jesus. Essa novidade de vida teve um preço a pagar. Jesus pagou o preço por você e por mim, para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Paulo, quando deu lugar e rompeu com as tradições da sua vida, daquilo que ele havia sido ensinado desde a sua infância, ele olhou para a cruz e viu que ela estava vazia e aprendeu que valia a pena viver naquele sacrifício de Cristo, porque ele tinha pago um alto preço pela sua vida. Valeu a pena. Paulo, que era um perseguidor, se tornou perseguido, mas ele trouxe muitos e muitos a Cristo Jesus. E nós somos reflexos dele até hoje. Eu quero te dizer, você quer frutificar? Pense nisso. Pense bem naquilo que você tem que deixar para trás para avançar, para conhecer o reino de Deus. Jesus já pagou o preço pela sua vida. Vale a pena experimentar, viver o eterno de Deus e a sua preciosa vontade, ao invés de tradições que são ilusões humanas. Viva o melhor de Deus, rompa com as tradições e viva, conheça ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e tenha uma vida nova, onde o Senhor fará grandes coisas através de ti. Pense nisso.